De novo, é necessário que a gente mergulhe no primeiro século para compreender a palavra de Deus que nos é anunciada hoje, atualizada pela graça do Espírito Santo na sua igreja, que é a comunidade dos seus filhos, que caminham aqui na terra com os pés no chão, mas com o coração na eternidade. E aí é preciso, de fato, a gente reconhecer o primeiro momento da nossa história de fé. Desde quando Abraão sai de Ur, dos caldeus, vai fazer uma experiência na terra prometida, deixa o melhor terreno para o seu primo Lot, aquele que depois vira sal a sua mulher enquanto ele sai, e depois toda a história dessa caminhada migratória para o Egito, a escravidão no Egito, e aquele líder que experimentou ouvir a Deus e conduzir com a sua vida, com a sua gagueira, com a sua pequenez, com a sua pouca credibilidade em si mesmo, a força que nos levou a superar em 40 anos o deserto de uma existência, o deserto da idolatria, o deserto de Deus mimando o seu povo com um maná que caía todos os dias, mas mesmo assim pecando, sentindo saudade do perfume, dos aromas da comida do Egito, mesmo sendo escravo. Por que é importante dizer isso? Primeiro, para lembrar que Moisés é o homem da lei. E no primeiro século, os homens que eram os catequistas, aqueles que cuidavam da palavra de Deus, de fato, experimentavam um momento de viver a religião muito da boca para fora, muito do copo para fora, na limpeza, naquelas mais de 600 picuinhas religiosas que eu vou dizer, pequenas cerimônias que pareciam reduzir a palavra de Deus e os mandamentos de Deus a uma simples atitude exterior. E não é isso. E o que Jesus está fazendo não é abolir isso. E aqui é interessante compreender. Porque muitos desses sinais, inclusive litúrgicos, a gente vive na missa, que não foi o padre que criou, nem um papa que criou, foi um hábito de comemorar a Páscoa, celebrado no seu penúltimo momento e depois reproduzido na comunidade cristã, para que a Páscoa do Senhor se fizesse manifestar nesta que é a celebração ápice da vida da igreja. E por isso nós mergulhamos na palavra como também um sinal de Páscoa. Visitamos o Antigo Testamento, lemos praticamente a Bíblia inteira em 3 anos, se participarmos efetivamente da liturgia. Para quê? Para que também um munus que a gente recebe quando somos chamados filhos do Altíssimo por Jesus Cristo, pela graça do batismo, possa ser exercido por cada um de nós. E este munus é o de ensinar. Então, São Paulo, de modo muito oportuno, vai retomar uma experiência de fé. Ele vai retomar uma experiência em que ele compara a palavra de Moisés, lá escrevendo aos Coríntios, o resplandecer do rosto de Moisés quando desceu com a tábua da lei, porque também Moisés teve o seu rosto brilhando quando desceu do monte Sinai e chegou junto ao povo com o rosto brilhando como um sinal da iluminação de Deus e com as pedras da palavra. Mas Jesus, ele vem trazer essas pedras, ou melhor, essas inscrições na pedra para um coração de carne. E essa dinâmica de tirar da pedra, como a gente canta, um coração de pedra que a gente tinha, e ele mesmo fala, e agora um coração de carne, é que esta palavra ganhe vida.
e, portanto, ela não seja abolida, mas ela seja cumprida com a nossa humanidade. Por isso, a igreja, ela tem em si a obrigação de fazer com que a palavra se torne vida. De que modo? De que modo ela vive com o seu magistério um olhar constante para a tradição viva. O que é? Trazer a lei, impregnar em nossos corações e torná-la vivencial, respeitando-a, cada uma das suas vírgulas, mas traduzindo-a numa hermenêutica, ou seja, numa experiência, numa explicação que seja atual, mas não só porque os homens estudam a teologia, porque estudam a exegese bíblica, não, porque antes ela é vivencial. Então, por exemplo, nós poderíamos perguntar: qual é a primeira lei que deveria estar escrito como pedra no nosso coração? Amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É amar a Deus sobre a família? Sim. E muitas vezes nós endeusamos a família. É amar a Deus sobre o trabalho? Sim, porque o trabalho é importante, mas Deus é necessário. A família é importante, mas Deus é necessário. E quando o que Jesus quer mostrar é o seguinte: quando eu estabeleço uma relação com Deus e sou fiel a Ele, eu sou fiel à minha família. Quando eu estabeleço e sou fiel a um Deus que me chama a transformar as realidades do mundo, eu sou fiel ao meu trabalho. E que não existe mais fidelidade que não nos ligue, não a uma pedra onde a lei está escrita, mas ao Espírito, porque é Ele que vivifica. Então, eu retomo ainda a leitura do domingo. O nosso amor é como um orvalho que no primeiro raio de sol seca. Por que Osés fala isso? Por causa da nossa volubilidade. Nós somos voláteis. E além de sermos voláteis, somos efêmeros. Ou seja, a nossa existência é passageira. Até uma brincadeira que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, fala assim: você valoriza muito essa vida? Responda: quem vai morar na sua casa daqui 100 anos, a casa que você demorou 30 anos para pagar com financiamento? Se o teu carro daqui 50 anos vai existir ou vai estar num reciclado? Mas imagina o teu quarto, a tua cama, quem dormirá naquele quarto que você gosta até do cheiro? Eu sou assim, gosto até do cheiro do meu quarto. É o lugar que a gente dorme melhor. Quem morará naquela casa que você construiu, muitas vezes com grande esforço? Então, o Senhor está dizendo: tudo isso se torna efêmero quando vivido sob a lei, mas quando a lei imprime em nós um caráter diferente, a gente pula para o Evangelho. E aí o Evangelho vai dizer que nós somos dotados de um munus maravilhoso. E esse munus, essa força, essa realidade existencial que é distribuída como também uma responsabilidade a todo batizado, especialmente aquele que foi confirmado através da crisma, ele tem a obrigação de praticar e ensinar. Olha que bonito. E a gente vive num mundo hoje cada vez mais do ensinar. A gente entra na rede social, tem um cara que em 30 segundos diz ensinar o que é felicidade. Aí essa lindeza de 100 anos fala para mim: que bobagem, padre. Felicidade não se aprende em 30 segundos. Eu tenho 100 e ainda não aprendi, estou esperando ela completamente no céu. Não é? E aí,
Nós que somos mais tontos, ficamos olhando para as coisas que nós estabelecemos nas pedras da nossa vida e os edifícios que a gente constitui, não espirituais, mas materiais, e fica dizendo: olha, como nós podemos fazer coisas bonitas, como as nossas obras são maravilhosas, a ponto de que até a própria filosofia que nasce das elucubrações mais extraordinárias e mais espirituais se derrama em materialismo há uns 2, 3 séculos atrás, porque o homem inverteu os seus valores. E assim é hoje. Quando nós começamos a ser escravos daquilo que deveria facilitar, e eu sempre falo isso, por exemplo, a tecnologia, e esquecemos do nosso munus e da maneira de ensinar que é antes pelo exemplo, porque eu posso dizer milhares de coisas, inclusive aqui, e se a minha vida não corresponder ao que eu digo, ou pelo menos me esforço em viver antes, em vão eu falo às paredes. Posso até alguém dizer que eu falo bonito, mas não digo nada, porque eu preciso antes dizer com a vida. Porque se eu falar: olha, é pobre que a gente é preferencial, e não tiver coragem de abraçar o pobre, não tiver coragem de abrir a minha janela num sinal e dar uma esmola, seguindo o que a palavra diz, se eu não tiver coragem de fixar o que estava na pedra no meu coração, eu não farei essa experiência do Espírito e vou continuar vivendo na infantilidade da primeira aliança. Qual que é a infantilidade da primeira aliança? Deus puxa minha orelha, eu choro e volto a andar direitinho. Logo eu esqueço, Ele puxa minha orelha. Não, Jesus não está mais para puxar nossas orelhas. Deus se fez nosso irmão, não é mais um pai. E nos apresentou não um pai que puxa as orelhas, mas um pai que permite tudo, mas pede que a gente não perca o que é essencial. E o que é mais essencial na nossa vida é a nossa natureza espiritual e a nossa pessoa, resgatada espiritualmente, corporalmente, totalmente, eu diria integralmente, pela experiência da cruz, que nos deixou uma obrigação, o munus de ensinar, mais pela prática e com menos palavras, como nos diz São Francisco de Assis, mas com esta obrigação. Olha, e Deus diz assim: quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e aí é o perigoso, e ensinar os outros a desobedecer, vai ser o menor no reino dos céus. Portanto, fazer o bem não é só deixar de fazer o mal, não é só. Porque muitas vezes a gente acha que fazer o bem é só deixar de fazer o mal. Ah, eu não faço mal nenhum. Não. Omitir-se na feitura do bem e na construção da bondade também é pecado e mortal. E é um pecado chamado omissão, que pouco a gente confessa, mas que muito, infelizmente, a gente vive. Mas tem jeito, ainda temos tempo, karma lá, né? Paz na terra, ainda tem tempo. Mas talvez a gente não tenha 100 anos, vamos corrigir agora. Talvez alguém nos seja levado ainda essa noite. Então, o tempo de Deus é sempre o agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.